Agora a gente vai começar o nosso terceiro e último painel, riscos e incertezas na desoneração da folha. Eu queria convidar para fazer a moderação desse painel Maria de Lourdes Carvalho, a Lourdinha, que é economista, mestre em desenvolvimento socioeconômico pela Universidade do Maranhão e diretora de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social do Sindifisco Nacional. Quero convidar também o Pedro Humberto Carvalho Júnior, economista, doutor em política tributária na Universidade de Pretória, na África do Sul, pesquisador do IPEA. Quero convidar Leandro Rohre, economista, mestre em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Unicamp, onde ele está fazendo doutorado atualmente, e é técnico do DIEESE. E, por fim, eu queria convidar José Dari Krain, que é economista, doutor em Economia Social e do Trabalho, docente do Instituto de Economia da Unicamp e diretor do CESIT. Passo a palavra para a Lourdinha. Me esqueci só de uma coisa. Eu queria lembrar a todos que as apresentações que foram feitas durante os painéis anteriores, e se houver alguma nesse, vão estar disponibilizadas no site do Sindifisco e, provavelmente, nos outros parceiros, que a gente só não combinou ainda com as assessorias de imprensa, mas no Sindifisco já estará disponibilizada. Eu vou pedir licença para, nessa parte inicial, ficar em pé, porque eu tenho só 1,48 de altura. No momento, eu estou com 1,55 de saltos. Depois, eu sento. Então, para mim, é uma grande alegria e muita esperança rever e participar deste evento no ano de 2023, 100 anos de Previdência Social no Brasil, que surgiu do sofrimento dos trabalhadores e trabalhadoras e da sua luta por proteção social quando perderem a capacidade laborativa. E aproveito, como palavra de esperança, usar a expressão que a ex-ministra Rosa Weber usou quando encontrou o tribunal destroçado no dia 8 de janeiro. Vamos reconstruir. Então, nesse vamos reconstruir, é uma esperança grande ver o movimento sindical brasileiro refletindo ao redor deste tema, que começou por meio de um decreto legislativo, que é conhecido como a Lei Eloy Chaves, surgida da reivindicação dos trabalhadores em estrada de ferro que perdiam a vida ou se acidentavam, construindo o progresso do país nas vias férreas e perdendo a vida ou ficando incapacitado para o trabalho e a família indo para a linha abaixo da linha de dignidade humana, como a gente conhece. E esse processo fez surgir um monte de aposentadorias e caixas de aposentadorias e pensões por atividade econômica desde o ano de 1923 até o início da década de 30. O início da década de 30, o que foi a coisa que mais marcou o mundo, foi a queda da Bolsa de Nova York, que provocou todo aquele efeito da Grande Depressão e todas as outras coisas. E aqui no Brasil, um país monoexportador de café, entrou em ebulição nos portos, no sistema bancário e no setor do comércio, que vivia em função de todo esse trabalho, fazendo surgir assim os institutos por atividade econômica, não porque o governo quisesse dar de presente, mas por uma reivindicação por lutas dos trabalhadores que trabalhavam nos portos de estivas, aqui, principalmente aqui em São Paulo, dos trabalhadores bancários que estavam perdendo os empregos e das demais atividades das questões do comércio e serviço do país. E a PM dos marítimos, e a APC dos comerciários e a PB dos industriários. E dentro do projeto de
industrialização e poder, que foi começado na época de Getúlio Vargas, surgiu também o IAPI. Isso foi em 1933, 34, 36. E nesta esteira do início da proteção social do país, no modelo bismarckiano, que era o primeiro-ministro da Alemanha, que estava naquela luta com a Inglaterra no processo de industrialização, que um modelo de pacto de gerações, onde a geração atual trabalhava para sustentar a geração do passado, que já perdeu a capacidade laborativa, e a população futura vinha para cobrir os atuais trabalhadores. Nessa esteira, surgiu, da parte do governo de Getúlio Vargas, a necessidade de criar um Estado forte para os planos que ele tinha. Daí surgiu o IPASE, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado para servidores públicos federais, onde os servidores públicos federais pagavam a contribuição para a pensão e o governo se responsabilizava pela aposentadoria até a morte. Ficamos nessa situação de vários regimes, com sistema de contribuição, o trabalhador pagando uma parcela do seu salário e a contribuição patronal surgida já sobre a folha de salários para manter aposentadorias e pensões. Esta situação perdurou até o regime militar, nesses institutos por aposentadorias e pensões. E, a partir desta questão, o que veio? O regime militar, precisando de recursos financeiros para fazer o seu projeto de desenvolvimento, unificou os institutos e juntou tudo que sobrou do que vinha sendo depositados como política de longo prazo pelos trabalhadores, para construir Rio-Niterói, Transamazônica, enfim, saneamento básico de Porto Alegre, 1000 coisas. E, de posse disso, também aprofundou a consolidação das legislações. Lembrando que os institutos todos, IAPI, IAPC, todos, Açúcar, Café, todos eles ajudaram a financiar o país. Todas as ações da Companhia Siderúrgica Nacional da Vale do Rio Doce foram subscritas com recursos dos fundos dos regimes de previdência social, com a promessa escrita em decretos de que, quando chegasse a época da aposentadoria, esse dinheiro seria devolvido para o fundo, como forma de aplicação. Até hoje, esse dinheiro não chegou. E a segunda questão é que, com o regime militar, primeiro fizeram o INSS, o dinheiro não deu, aí veio a situação dos servidores públicos. O SIMPAS, em setembro de 1977, foi criado criando o INAMPS, IAPAS, DataPrev e o INPS ficando com as aposentadorias e extinguindo o Instituto de Aposentadoria dos Servidores Públicos Federais. Todos os recursos foram para o INPS, ou então INPS, em 1977. Os servidores CLT, que já estavam, na grande maioria, no serviço público, porque o regime militar não fez mais concurso público para então estatutários, ficaram só as carreiras típicas de Estado, auditor, procurador, tudo. Com a Lei 812 de 1990, todos os servidores públicos voltaram para um regime único e os recursos não voltaram. O que nós hoje temos como risco de desoneração do Serviço Público Federal, a gente faz parte de 2 anexos, do orçamento para aumento de salários e do anexo de dívida de aposentadoria que o regime não tem. Esse mesmo discurso é feito hoje, mesmo pós-Constituição de 1988, que criou o orçamento da Seguridade Social. Então, depois com a Constituição Cidadã de 1988, o orçamento, que já foi bem falado aqui pela manhã, ele serviu para proteger, inclusive com carimbo constitucional no artigo 167 da Constituição, que as contribuições patronais sobre a folha de salário não deveriam ser destinadas a nenhum outro fim. E todas as desonerações que aconteceram neste país, desde a Constituição de 88,
a contribuição transformada sobre faturamento ou qualquer outra forma, não chegaram ao fundo porque perderam o carimbo constitucional. O que esse fórum aqui tem que discutir para o futuro dos trabalhadores como política pública do Estado e de proteção da classe trabalhadora é que, todas as vezes que acontecer a desoneração ou a substituição deste valor por um fundo, que seja criada uma contribuição substituta geral de movimentação do sistema para que a gente não chegue cada vez mais diminuindo o valor das contribuições previdenciárias, das aposentadorias e pensões. Esse é um assunto importante, porque, antigamente, antes do Simpas, eram 25 salários mínimos o teto da Previdência Social. Hoje está em torno de 5, 6, de acordo com os reajustes sofridos. A questão básica também é que, no processo de reforma tributária, e até o risco que se corre é de perder a grande conquista que a Constituição de 88 trouxe para o mundo rural, onde os trabalhadores da área rural, por causa do processo latifundiário do país, não tinham previsão legal para aposentadoria. Começou a receber contribuições anuais até que a Constituição de 88 consolidou esta aposentadoria. E quando a gente, no economês de muitos, quando nós falamos, e eu falo porque eu sou economista também, posso falar assim, sugerimos que isenções de quem ganha o salário mínimo, não descontar a Previdência, eu peço assim, o apoio de todos que parem e reflitam, que na hora que se tira a contribuição, você tira o principal conceito de Previdência e de seguro para a vida. Então, o professor Pedro, não sei se ele ainda está aí, ele disse uma coisa importante com o imposto de renda, que está lá, e que vale para a Previdência Social, que é aquela contribuição, ainda que mínima, simbolicamente, é onde todos contribuem, todos pagam menos. Então, eu fico entusiasmada de começar este momento que faz parte da minha vida. Eu sou auditora fiscal da Receita Federal, mas entrei para a Previdência Social com a cara mais nova do que a dele, como auditora, e parece que foi colocado em ordem de idade aqui, né? Não vou dizer quanto eu tenho, porque é falta de educação me perguntarem. E eu sou desde 82 auditora fiscal, já estou aposentada agora dos trabalhos da Receita, não da luta. Então, desculpe eu perder um pouco de tempo, mas eu quero ganhar, principalmente também com quem está nos acompanhando de forma remota, que essa luta é uma luta de todos nós. A sociedade brasileira depende da nossa carreira como carreira de Estado na administração, depende do nosso sindicato e de todos os sindicatos de trabalhadores do Brasil, porque onde tem sindicato de trabalhador, tem gente precisando de proteção social que não dependa das políticas dos sucessivos governos, mas que seja uma garantia do Estado como política pública de longo prazo. Obrigada. E agora vamos aos especialistas, mas eu estou falando com o coração na boca porque faz parte da minha vida. Obrigada. Então, primeiro, ao professor Pedro. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Dão, a esse convite. Agradeço a todos e a todas por estar aqui, ao convite do DIEESE, Sindifisco. E é muito importante esse tema sobre desoneração na folha, e sobre a reforma que vão fazer no sistema de contribuições sociais. Por quê? Contribuições sociais é mais importante que o imposto de renda em termos de distribuição de renda. Vocês sabem, por exemplo, que Belarus é o país mais igualitário da Europa e o imposto de renda lá é uma alíquota única de 13%. Mas o sistema de contribuições sociais de Belarus não tem nenhuma relação com o nível de contribuição que é feito pelos cidadãos, pelos empregados e empregadores. Simplesmente, eles rateiam igualmente toda a arrecadação para os mais idosos. Isso reduz abruptamente a concentração. A Argentina é outro caso, ninguém paga imposto de renda na Argentina, assim, a isenção é altíssima, mas todo mundo lá paga uma pesada contribuição social. É por isso que os níveis de equidade na Argentina é até superior ao Brasil.
E como eu fiz uma pesquisa e realmente quero desmistificar essa falácia de que a gente tem elevados encargos na Folha, precisamos diminuir, porque o sistema de contribuições sociais brasileiras é basicamente o que nos equaliza um pouco ao nível da OCDE, países de alta renda da OCDE. E muitos tentam propagar uma falácia de que a média aqui é mais alta, aí se compara com Bolívia, com Chile, com Peru, onde não tem contribuições sociais, é zero. Eles têm fundos privados, não entra na contabilidade pública. Você compara com outros países também com fundos privados, você pega aquela série cheia de zeros e diz o Brasil está muito acima da média. Isso eu já vi pessoas do governo até defendendo esse tipo de argumento para se reduzir os encargos da Folha. E tem também, se faz muito essa divisão, os empregadores pagam muito, mas, em compensação, os trabalhadores pagam pouco, em termos, se você for comparar. Então, a análise deve ser sempre agregada. Você não pode separar contribuição dos empregadores e dos trabalhadores. A análise deve ser sempre conjunta. E o sistema de reformas de financiamento da Seguridade Social tem tido retrocessos. Em 2013, foi algo positivo que o governo Lula dobrou o teto previdenciário de 5 salários mínimos para 10 salários mínimos. Atualmente está em 6 salários mínimos. E só esse aumento de teto gerou uma grande folga no caixa da Previdência. Depois, em 2006, teve a lei do Simples, que o Simples inicial, em 2006, era até algo positivo, porque se você fosse um prestador de serviço que não tivesse uma folha salarial acima de 28% do faturamento, você já começava com 15,5%, que era mais ou menos o imposto de renda, pessoa física, a alíquota efetiva. Então, não havia tanto, eu creio, que não havia tanto incentivo naquela época à pejotização. Mas, com essas mudanças que você passou certos profissionais liberais, advogados, administradores, esportistas, artistas, para a tabela 4,3, começando com 4%, 6%, aí virou uma festa. Foram leis complementares aprovadas pelo Congresso, uma no governo Dilma e outra no Temer, que foi a principal, que foi a mais abrangente de todas. E eu vou começar, então, essa apresentação tentando responder à pergunta se as contribuições previdenciárias no Brasil são realmente altas, se elas estão em nível muito maior que internacionalmente, como se tem propagado. Ela vai ser dividida em arrecadação das contribuições sociais ao redor do mundo. Vou debater também o sistema sistemas previdenciários de trabalhadores e empregadores. Vou mostrar alguns mapas com alguns indicadores dos sistemas de previdência e também alguns gráficos de dispersão e fazer as considerações finais. Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente tem contribuições sociais pelo PIB em grandes regiões, grupos de países, África e Ásia de baixa renda, um valor muito baixo. Inicialmente, o Brasil aparece 85% no nível de países da OCDE de alta renda. Eu tive o trabalho de só considerar países da OCDE de alta renda, porque você ainda tem Colômbia, tem Chile, Costa Rica, México, que são de renda média. Então, aparentemente, o Brasil está no nível da OCDE. Mas, em termos per capita, quer dizer, o quanto de contribuição social cada cidadão tem assegurado, em dólares internacionais, que você leva em consideração o poder de compra, o Brasil é 1/4 do nível da OCDE. Mas é o dobro dos vizinhos latino-americanos. Então, a gente está em um nível intermediário. A gente está acima dos países dos nossos vizinhos, mas ainda muito abaixo da OCDE em termos do gasto por habitante, da disponibilidade que você tem para gastar com Seguridade Social. E eu também cataloguei os sistemas de contribuições previdenciárias de quase 70 países, e 58% eram sistemas, no caso dos trabalhadores, eram sistemas que tinham um teto.
porque agora, na reforma da Previdência, também almeja-se aplicar um teto para os empregadores. Atualmente é 20% da folha. Eles querem instituir um teto só até determinado nível salarial. No caso dos trabalhadores, 58% eram sistemas com teto, mais 35%, né, um terço, eram sistemas sem teto. Então, você contribui com toda a sua renda salarial. E tem alguns sistemas, como na França e Estados Unidos, que você contribui com uma alíquota cheia até determinado nível, e depois, no que exceder o teto, você paga uma alíquota solidariedade, assim, uma pequena alíquota para trazer maior progressividade ao sistema, né? Não parar no teto, como ocorre no Brasil. Tem sistemas completamente sem teto, como Noruega, Finlândia, Portugal, Bélgica, Hungria e alguns outros. 7% não possuíam contribuição dos trabalhadores, mas, em alguns casos, são compensados com altas contribuições dos empregadores. E 3% não tinham nenhum tipo de contribuição social obrigatória. Agora, no sistema de contribuição dos empregadores, 38% tinham um teto, não é o caso brasileiro, né? Que poderiam ser proporcionais, progressivos ou regressivos. Regressivos é o seguinte: conforme aumenta seu salário, a contribuição do empregador diminui, para trazer também um pouco de até maior progressividade. Altos salários não precisariam de uma contrapartida tão alta para a Previdência quanto os trabalhadores com menores salários. Adotado na França, por exemplo. E 54% tem um teto, no caso dos empregadores. 7% sem contrapartida do empregador. Então, fazendo esse gráfico, contribuição dos trabalhadores, 58% eram sistemas com teto, 35% sistemas sem teto, com uma pequena alíquota no que excedesse o teto. E nos empregadores, 54% tem teto, mas 38% não possuíam teto, que é o caso brasileiro. Aqui eu tenho as alíquotas previdenciárias em 67 países. O Brasil está no segundo pelotão, né? Essa linha preta seria a média. O Brasil, desses 67 países, o Brasil está acima da média, mas o traçado vermelho, que seria 35%, é a média só do segundo pelotão de países. E o Brasil se situa bem na média, seria a alíquota agregada 34%, que é 20% sobre a folha e até 14% sobre os trabalhadores. Você vê que tem casos como França, Itália, até a Argentina, que chega a 40%. Então, isso também já desmente um pouco a falácia de que o Brasil está num nível altíssimo de encargos sobre a folha, porque a análise deve ser sempre agregada, tanto a alíquota do trabalhador quanto do empregador. Aqui nesse mapa se visualiza melhor como esses níveis de alíquota são distribuídos. A Argentina chega a 40%, está um nível mais forte em alguns países da Europa. O Brasil está entre 30% e 40%. Está ao nível da China, por exemplo. Turquia e outros países de renda média também. Aqui já o indicador de arrecadação. Pelo PIB, o Brasil também, o nível abaixo da Europa, em nível similar a outros países de renda média, não da América Latina, mas Turquia e alguns da Europa Oriental. Espera aí, acho que eu estou voltando. Tem como voltar? Tá, agora, esses são valores per capita. Então, a gente tem-se que o Brasil está no nível abaixo de dos países de renda alta, né? E, inclusive, nível igual ao da Argentina, Tunísia, mas abaixo da grande maioria dos países da Europa
e da América do Norte. Então, é bom esse mapa, que a gente não precisa ficar falando números, citando países. Só de olhar a gente já consegue ver, né? Esse é o valor do teto previdenciário. No Brasil é um nível muito baixo. Eu considerei dólar em paridade de poder de compra. No nosso caso, seria 3 mil dólares internacionais, R$ 7.500. Há espaço para subir esse teto previdenciário, menor que muitos outros países. Alguns nem aplicam teto, né? E o valor do teto para empregadores, quando existe, né? O Brasil está mais escuro porque ele não tem teto. Em outros países é aplicado um teto. Então, aqui eu faço uma correlação entre a alíquota e a arrecadação. Você vê que o Brasil está acima da reta, quer dizer, a alíquota é alta para uma arrecadação que poderia ser muito maior. O que isso mostra? Que tem o peso do setor informal, que tem outros regimes como MEI, como PJs, que está afetando o desempenho da arrecadação. Então, a gente poderia ter uma arrecadação muito maior com esse nível de alíquota, mas, devido a essas distorções, esses regimes especiais, a gente tem uma arrecadação de 8,5% do PIB. Aqui eu fiz uma correlação também entre o nível do teto previdenciário dos trabalhadores e a arrecadação dos trabalhadores. O Brasil, ali em vermelho, é o inverso, né? Porque aí quem não tem teto fica com valor de 0. O Brasil está em nível muito alto, quer dizer, o teto é baixo. A Tailândia está lá em cima. A Tailândia também é um outro exemplo. Você se compara Brasil com países de renda média, a Tailândia, a alíquota previdenciária era 5%, e o governo tailandês reduziu para 1%, como forma de gerar emprego e renda. Então, basicamente nada. E eles ainda têm um teto de $200. Então, não tem previdência. Então, você não tem como comparar Brasil com esses países, não dá. Se botar tudo numa sacola só, realmente fica algo assim incomparável. E aqui a gente tem agora a relação entre o teto dos empregadores, no caso, o inverso, né, sem teto é igual a 0. E sim tem uma relação positiva. Quando o sistema não tem teto, a arrecadação tende a ser maior, o que ocorre no Brasil. Então, as considerações finais é que, apesar de possuir relativamente uma alta arrecadação de contribuições sociais pelo PIB, em termos per capita, a gente está em nível similar a alguns outros países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Costa Rica, Panamá, e até abaixo da média de outros países como Turquia, Romênia e Bulgária. Quer dizer, não é verdade que o Brasil tenha encargos ou contribuições sociais tão altas como tem se advogado por aí. Há uma forte correlação entre o valor da alíquota previdenciária e arrecadação, é de se esperar, e também do valor do teto previdenciário, que no Brasil está muito abaixo da média internacional. É sempre importante uma análise conjunta das contribuições sociais dos trabalhadores e empregadores, porque algum sistema pode privilegiar a contribuição do trabalhador, outro do empregador, mas o importante é o valor total. Então, se você quebra a discussão, fala, os empregadores pagam muitos encargos sobre a folha, mas você também deve considerar o quanto os empregadores pagam e arrecadam, né, com isso. E o Brasil também indica alguma ineficiência em termos de alíquota e arrecadação, que pode ser resultado é uma possibilidade, né, provavelmente, da pejotização e do MEI. O MEI tem uma alíquota de 1% apenas para quem está no topo, né, de R$ 7.000, R$ 70 de valor fixo, é um sistema regressivo, o sistema de tributação do MEI, que iniciou em 2009. Tem um problema da digitalização da economia, como tributar Uber e entregadores, e tem se discutido tributar na fonte. Você faz o pagamento pelo cartão de crédito e a própria operadora de cartão de crédito transfere para
para a Seguridade Social um percentual. Essa é a solução que tem se discutido, você tributar na fonte as contribuições sociais desses trabalhadores. O Brasil não aplica um teto nas contribuições previdenciárias sobre a folha, mas aplica um teto baixo para os trabalhadores. O Brasil ou poderia aumentar esse teto, como fez no passado, que já foi em 10 salários mínimos, ou poderia aplicar uma alíquota extra-teto também, como ocorre nos Estados Unidos e na França, pelo menos para trazer um pouco mais de progressividade e de aumentar, né, as receitas, o caixa da Previdência, de uma forma mais progressiva. Então, é isso. Tem um panorama geral assim, do que acontece no mundo e eu procurei assim, desmistificar essa falácia de que a gente paga... O Brasil tem altos encargos sobre a folha. Nosso salário médio é muito baixo também, então, altos encargos em níveis salariais baixos em tese, não impactariam tanto a folha. A grande mídia tem censurado alguns estudos. O IPEA fez um estudo mostrando que os setores que foram desonerados em 2013, 2014, não geraram o nível de emprego esperado e realmente algumas reportagens sobre o tema na grande mídia saíram do ar. Então, é importante esse fórum, a gente disseminar esses achados e também intensificar a discussão com a sociedade, né? Desses dados, dessas pesquisas. Então, é isso. Agradeço a todos. Então, muito obrigada ao nosso companheiro Pedro Humberto, do IPEA, que nos leva a mostrar que nem tudo que reluz é ouro quando se fala. O interesse do capital no país está nos conduzindo à precarização da qualidade de vida dos trabalhadores, da relação de trabalho, que é passaporte para a entrada das contribuições previdenciárias, e também para promover um país de pobres no longo prazo, se a gente não garantir o mínimo que garanta a qualidade de vida. Então, como nós já estamos com o horário adiantado, nós vamos passar agora para o nosso companheiro do DIEESE, doutorando Leandro, que vai dar continuidade a tema tão importante para a sociedade brasileira. Bem-vindo. Boa tarde para todos e todas. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, né? Eu sou uma das entidades, eu cumprimento aqui o IJF, né, o Sindifisco, a pessoa da Ludinha, que está conduzindo a mesa, né, o IJF também, com o Paulo Gil, o Dão, a Maria Regina, enfim, e a Unicamp, né, onde que eu passei minha vida acadêmica toda, eu cumprimento o Dari aqui. E eu vou tentar ser breve, mas o que me levou a fazer essa exposição foi basicamente o seguinte. Eu vou contar uma história muito rápida. A primeira vez que apareceu esse tema de desoneração na minha vida foi... Eu já estava trabalhando, foi exatamente na época do Plano Brasil Maior. Daí uma pessoa... Eu estava dois fatos. Primeiro, eu fazia parte de um grupo de estudo, um grupo técnico de discussão no Ministério da Previdência, do regime geral, né? A gente falava que era o GT dos aposentados. Daí a gente tinha marcado uma reunião, e daí eu cheguei em Brasília, a pessoa falou, a reunião está cancelada porque vai ter um anúncio gigantesco aí que o governo vai fazer. E daí uma pessoa virou para mim e falou, vai ter desoneração e sobrou para a Previdência. Foi isso que ele falou. Daí eu falei, como assim? Ele falou, sempre quando tem desoneração tributária e de contribuição social, cai na Previdência porque é onde tem menos lobby para segurar, né? Isso foi a primeira coisa. E a segunda, eu me recordo muito que uma pessoa chegou, tinha saído lá 2 páginas no primeiro caderno do valor, falou, o que você acha? Sim, entrou lá no lugar, eu falei, em teoria essas coisas funcionam, né? Mas na prática a gente nunca sabe como que vai ser o comportamento da pessoa que vai receber o benefício. E foi essa pergunta que me guiou para fazer isso aqui. Basicamente, eu tentei me
me livrar de preconceito, falei, nem todo mundo, ninguém defende tomar veneno, só que tem gente que defende desoneração. Falei, então, por que as pessoas defendem desoneração e outras não? Então, tentei fazer alguma coisa no sentido de tentar entender, né? Assim, a questão da desoneração, não só de impostos, mas da folha de pagamento, é uma coisa que é longe, né? Desde que se estruturou esse regime de contribuição social da Previdência, ele tem sido alvo sempre de constante debate, né? Daí tem toda aquela discussão que o setor empresarial faz, e do lado das pessoas que defendem o sistema atual de contribuição está que é uma fonte fundamental de financiamento da Previdência. A questão de ser da folha é uma questão proposital, porque é uma questão de dar estabilidade para a receita. Quando você vincula a questão de imposto estrito sensu, mesmo que garanta o valor ali na fotografia, ela é uma base mais volátil, então não é à toa que a contribuição de previdência é sobre a folha, porque é óbvio, está ligada ao trabalho, mas também é porque é uma contribuição estável, né? A discussão recente, como eu falei para vocês, voltou na discussão de Plano Brasil Maior, né? Que muitos setores foram ali, pagavam 20%, recolhiam, né, da folha, daí falaram, não, vamos fazer aqui a alíquota de 1 a 4,5% sobre o faturamento, a receita bruta. E teve lá os setores selecionados, tal, etc. Mudou, né, durante o tempo, mudou muito, etc, etc, etc. Obviamente, quando você faz uma desoneração, você está favorecendo alguém, né? Você quer mudar um regime, se fala tanto em neutralidade, a desoneração, você está quebrando a neutralidade, você está favorecendo alguém, no caso, as empresas, né? Dado o modelo de desoneração que é feito. E esse modelo de desoneração de folha sempre é apontado, e o Plano Brasil Maior, isso foi muito evidente, como uma política de ganhar competitividade, principalmente no setor industrial. Não só no setor industrial, mas o setor industrial foi, acho que o único que atravessou várias atividades industriais, atravessaram desde 2011 lá, estão até agora no decreto que saiu agora, continuam lá ainda, né? Mudou várias coisas, mas muitas atividades industriais estão lá, né? Assim, eu particularmente nunca peguei os estudos que pegam sobre o Plano Brasil Maior, ainda é difícil ter uma conclusão de que deu certo ou deu errado. Assim. Agora está se consolidando, inclusive, recentemente, que não deu certo. A visão do não deu certo está começando a se sobrepor nos estudos, esboços de análise sobre o Plano Brasil Maior, que a desoneração no molde que não teria dado retorno, né? É muito diferente de quando você tirou a fotografia lá em 2016. Em 2016 tinha mais estudo que falava, tem coisa positiva. Agora já está se consolidando na literatura de que não deu certo, né? E o custo teria sido de 113,6 bilhões de 2006 a 2019. Eu sempre estou fazendo esse recorte, vocês vão ver, até antes da pandemia, porque eu entendo que antes da pandemia é muito difícil assim, querer dizer qualquer coisa, né? Daí, basicamente, minha apresentação está se vergando sobre duas coisas. Como eu falei para vocês, vou tirar o preconceito que eu tenho e vou fazer uma análise aqui, né? Mas funciona mesmo isso ou não? Como estímulo setorial ou não? Porque todo mundo que defende puxa pelo lado setorial. E é possível, daí eu peguei uma coisa que, obviamente, a gente poderia ver sobre vários prismas, eu peguei sobre o prisma do emprego, mas poderia pegar sobre o prisma de arrecadação de impostos ou de atividade econômica mesmo. Se o Plano Brasil Maior, pelo menos se os setores que foram estimulados pelo Plano Brasil Maior, pela desoneração, melhoraram o emprego em comparação com o geral do mercado de trabalho. Só isso, não fiz mais nada, né? Em teoria, teria que ser melhor, né? Ou, pelo menos, no mínimo, igual. Então, ao primeiro exercício, eu fiz uma simulação. Eu tinha feito isso há muito tempo atrás, né? Eu mexo ainda, com matriz de sumo-produto, isso foi uma matéria que eu fiz na faculdade, e daí eu lembro que eu comecei a fazer esse trabalho, não parei, daí eu falei, não, vou resgatar.
É basicamente o seguinte, Matheus, um produto é um instrumental matemático que usa, né, lá na economia e tal. É muito antigo e tal. Mas, basicamente, ele analisa relações setoriais entre setores, né? Então, basicamente, é possível eu mensurar o efeito de um impacto num setor e em vários outros sobre N prismas, né? Então, eu falei, não, vou usar isso aqui para ver. Daí, eu queria saber se os efeitos são, se de fato desonerar melhora e se paga. Essa que é a questão. Porque, para você fazer uma desoneração, você tem um gasto fiscal. O gasto fiscal... Porque qual que é sempre o discurso? Que você vai gastar e ele vai compensar pelo aumento da arrecadação, porque vai melhorar a economia, e daí vai gerar emprego, né? Bom, aqui eu descrevo como que eu fiz. Eu sinceramente, não... Eu acho que é melhor a gente cair aqui no resultado. O que esses resultados... E são simulações, tá? É um mundo estilizado. Vamos supor, um presidente um dia acordou, uma presidenta acordou, falou, vou desonerar todo o setor industrial. Esse é o exercício que eu fiz, e comparei com o mundo real que eu vi. Daí, desde a época que eu estudava isso aí, o professor falava, essas coisas de número, às vezes, o mais importante é se analisar o movimento. Até mais do que o resultado numérico em si, é o movimento. Pensando nisso, eu peguei aqui 2012 até 2018, o que essa tabela basicamente está me falando? Que sim, ele melhoraria o emprego, melhoraria o valor adicionado da economia, aumenta a arrecadação de imposto, aumenta tudo, só que ele não se paga. Vocês entendem que aqui você tem um dilema aqui. Você está gastando dinheiro, esse dinheiro não vai se pagar. Ou seja, muito possivelmente, do ponto de vista, a conta não vai fechar nessa simulação que eu estou fazendo. Vai ter avanços em certas coisas, mas, do ponto de vista fiscal, o negócio não está se fechando. Então, eu estou dando dinheiro para alguém. E isso aqui, gente, é outro dilema, que é o seguinte, isso aqui é o efeito teórico, tá? Que daí depois nós vamos entrar na outra pergunta. Isso aqui é o que pode acontecer. Então, primeira pergunta não, do ponto de vista teórico, pode melhorar, desonerar. Mas já tem uma questão que, muito possivelmente, a conta não vai fechar, mesmo melhorando. Daí eu falei, então vamos analisar, vou pegar o emprego só, no Plano Brasil Maior. Aqui estão as conclusões, tem potenciais. A gente sempre fala em potencial. Nunca fala que aconteceu ou não, porque daí depende da realidade. Mas pode acontecer. Se vai acontecer ou não, vai depender de quem recebe. Vai ter emprego, só que esse tipo de política, em várias simulações que eu fiz, não fecha a conta. Então, vai ter gasto fiscal aí pesado para cobrir. Então, teoricamente, na prática, você está tirando dinheiro da receita pública, está direcionando para as empresas e possivelmente a conta não vai fechar do ponto de vista fiscal. É uma opção que você faz, entendeu? E é uma política de curto prazo, né? Que ela tende a ir perdendo, né? Então, se você quer estruturar uma política industrial a partir da desoneração de folha, você vai ter que pensar mais em setores estruturantes. Daí a conta é mais cara ainda, porque o gasto fiscal vai ser maior e o retorno vai ser menor. Né? Então, quanto mais complexo e menos desenvolvido é o setor industrial que você quer desenvolver a partir dessa política aqui, menos vai dar efeito, mais caro vai custar. Então, eu falei, ok. Então, vamos ver como é que foi no Brasil, no Plano Brasil Maior. Vocês lembram que foi veiculado que ia gerar emprego para caramba, e não sei o quê e tal. Um aspecto fundamental que eles falam até hoje, que haveria aumento de assalariamento formal. Vai aumentar o número de pessoas com carteira, não é? É isso que era o... E o que os resultados na prática apontam? O inverso.
O ritmo de assalariamento formal nos setores desonerados foi menor do que no mercado de trabalho em geral. Né? Acontecendo exatamente o inverso do que quem defendia a desoneração falou que ia acontecer. Aqui, por exemplo, estão os vínculos, né, a raios. A linha vermelha são os setores desonerados e a linha azul é o geral do mercado de trabalho. Vocês veem que os setores desonerados, o emprego formal andou muito pior. O setor vermelho é o que teve desoneração de folha de pagamento. E aqui, o mesmo tipo de informação, só que na PNAD, e é os assalariados formais também. Né? Mesma coisa. Então, não é um problema de fonte de dados aqui, é uma tendência. Então, qual é a questão que se coloca? Uma coisa é você ter um potencial de efeito. Outra coisa é o efeito se concretizar. Geralmente, no tema de desoneração, isso é uma coisa bem complexa. Por quê? Porque, teoricamente, ao você ter o seu setor desonerado, você tem um dinheiro sobrando ali. Daí a questão é, eu vou investir na produção, vou contratar gente ou simplesmente vou pôr no bolso? Eu não estou falando que aconteceu isso ou aquilo. Eu acho que os dados eles dão um caminho importante sobre a resposta, mas eu, publicamente, eu não vou falar. Daí, qual que é a questão, no fundo, que é a questão da desoneração? Em teoria, tem potencial de alguma coisa do ponto de vista da atividade econômica, mas você custa de recurso fiscal, e no caso da desoneração de folha, custo de receita previdenciária. Não fecha a receita previdenciária, não fecha. Vai ter que ser coberta essa diferença. Né? Não se recupera esse dinheiro. Eu vou deixar de arrecadar 100 e eu vou arrecadar 40. Vai ficar 60 ali para alguém resolver. Isso não tem como fechar essa conta. Né? Então, dentro desse sentido, se você faz uma política dessa que você quer desonerar, você tem que, no mínimo, e isso nunca aconteceu aqui, você ter padrão de governança e transparência. Para quem você vai emprestar? Como que você vai cobrir? Isso nunca é feito. Um aspecto fundamental, nunca teve o debate de contrapartida. Tá, você vai ganhar uma desoneração aqui, mas você vai ter que gerar X milhões de emprego. Não, o setor empresarial se recusava a discutir uma meta formal de emprego. Então, você não tinha nenhum instrumento de observação dos efeitos. Então, na prática, o que aconteceu? Recebia lá os 113 bilhões de incentivo fiscal, você não sabe o que virou. A gente sabe o que virou. A gente não pode falar o que virou, mas é óbvio que a gente sabe o que virou. Né? Não tem como fazer uma política dessa sem ter duas coisas na cabeça. Primeiro, que a conta não vai fechar. Se não vai fechar, você vai desinteirar. Se é desoneração da folha, você vai desinteirar a arrecadação previdenciária. Como é que você faz? Vou deixar o Tesouro cobrir? Do jeito que foi feito também não funcionou, porque quem mexe com conta pública sabe, ele jogava isso como despesa do Tesouro. Daí aumentava os déficits, e, na verdade, não era o déficit, era uma recomposição de uma receita que ele abriu mão de receber. Agora, pessoalmente, no fundo, qual que é o problema? Daí, uma coisa que eu acho, é mais o que eu acho, assim. As experiências de desoneração de imposto, especialmente a desoneração de previdência, você tem dificuldade de mensurar os efeitos, a conta não fecha, ou seja, daí, olha, não vou nem entrar num debate ideológico que eu poderia fazer, mas num debate de política pública. Não é eficiente. As experiências brasileiras não são eficientes. Ou seja, se do ponto de vista do gasto público não é eficiente, quer dizer o quê? Que você está gastando e não está tendo o retorno que você está esperando. Você está abrindo um buraco na arrecadação e não está conseguindo cobrir.
especificamente sobre a questão da Previdência, é muito problemático, porque, na verdade, a gente está super num ataque terrível sobre o sistema previdenciário. Você tentar fazer um movimento de desoneração de folha, você vai erodir ainda mais base de arrecadação de uma das, que eu diria, principais políticas sociais do Brasil. Acho que é a principal, junto com a saúde pública. E, por fim, para encerrar, eu vejo com muita ressalva a conclusão que eu cheguei, que a desoneração de folha, ela, apesar de ter algum potencial efeito teórico, na prática é muito difícil fazer funcionar, porque a conta não fecha, você não tem instrumento de fiscalização de efetividade, e, no caso brasileiro atual, ele pode virar um cavalo de Troia com uma reforma da Previdência nova. Né? Porque vai deixar de receber recursos, vai ter aquela grita dos meios de comunicação de que a Previdência não se sustenta, e vamos nós fazer outra reforma da Previdência. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar. Minha opinião pessoal é de que a desoneração de folha já falei, é pouco eficiente, muito problemática e afeta uma coisa muito importante no país, que é a política de previdência social, né? Então, você erode toda a base de arrecadação da previdência social e daí, ao invés de recompor, você usa isso como justificativa para encolher ainda mais, né? Bom, era isso, gente. Muito obrigado. A exposição é reveladora daquilo que, na prática, quem trabalhou muito tempo com a Previdência Social sabe que nunca foi positivo, nunca se fez, mesmo. E quando o Ministério administrava a arrecadação, tinha a previsão constitucional dos impactos e todas mostraram que não era positivo, é feito tecnicamente. São vontades políticas. Nós precisamos trabalhar para uma previdência forte, mas é com o envelhecimento da população, com a necessidade de contribuições substitutas da automação dos postos de trabalho, que extingue muito o emprego e outras coisas. E quem tiver perguntas para fazer sobre as duas exposições, já pode encaminhar, por favor, para a gente agilizar o processo. E, com muita alegria, nós vamos chamar agora o nosso professor Dari, lá da Unicamp, né, para concluir de forma clara, tranquila, esse nosso painel, e aguardando as respostas e lançando o desafio que precisamos, sim, nos engajar numa luta cidadã de defesa, de garantia das contribuições previdenciárias para o financiamento de aposentadorias e pensões. Professor. Boa tarde a todos e todas. E é uma responsabilidade aqui ser o último a falar dessa mesa. Obviamente, vou mudar um pouquinho a minha lógica da fala, depois ouvir o Pedro e o Leandro, e agradecer Lourdinha pela ótima mediação e colocar umas questões bastante pertinentes, agradecer toda a comissão organizadora do encontro, representada nas instituições que patrocinam o evento. E vou dar duas contribuições, eu espero, a partir das reflexões nossas, a esse rico debate com outros que deram outras grandes contribuições, para quem não é especialista na questão tributária, mas é mais especialista na questão do mercado de trabalho. A primeira questão que eu quero chamar a atenção, que nós estamos discutindo a questão da desoneração, é que ainda nós temos um sistema de seguridade social baseada, que o financiamento principal ainda é baseado no processo da chamada formalização ou no assalariamento com registro em carteira. Então, ou seja, no mercado de trabalho estruturado. Mercado de trabalho estruturado é sinônimo de emprego mais proteção social. Tá? Isso que nós designamos como trabalho mercado estruturado. Então, a pergunta que nós queremos colocar, primeiro, como é que nós vamos pensar um processo de reestruturação
do financiamento previdenciário ou de estruturação da tabela do imposto de renda, para fazer até um debate com o Pedro Ossi na questão que ele estava colocando, né, de fazer um sistema de tributação mais equânime e que seja, de fato, progressista e distributivo, se nós continuarmos caminhando na lógica, na tendência que nós observamos nos últimos anos de estruturação do mercado de trabalho, de desestruturação do mercado de trabalho. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, eu vou falar um pouco sobre desoneração, os efeitos, e aí vou aproveitar também e complementar algumas questões que o Leandro já levantou. Então, nessa primeira parte da questão, que eu quero chamar a atenção para a nossa reflexão aqui, é que esse processo de estruturação do mercado de trabalho e a fragilização do financiamento de seguridade social vem para além da desoneração. Desoneração também até 2015 são uma infinidade de iniciativas que vão ampliando até chegar a 100 e tantos setores que vão ter alguma política de exoneração na folha de pagamento. Tentou-se frear isso mais recentemente, em nome do ajuste fiscal, mas essas tentativas se mostraram infrutíferas e difíceis de serem viabilizadas. A partir do momento que você faz um certo desconto, é muito difícil depois de você conseguir voltar atrás. É isso que nós temos observado no mundo da prática. Mas temos observado no mundo da prática um problema seríssimo de financiamento e de sustentabilidade da Previdência Social, que nós vamos falar na nossa reflexão final. Mas para a gente poder olhar, o que é a questão que eu quero colocar, na minha perspectiva? Se nós não também enfrentarmos o problema do mercado de trabalho, talvez seja difícil a gente conseguir pensar, nos termos atuados no debate atual, uma saída para um sistema tributário um pouco mais equânime e para o financiamento da própria Previdência Social. Porque também a destruturação do mercado de trabalho fez parte um pouco dessa dinâmica política, com a mesma orientação política que fez parte das políticas de exoneração e as políticas tributárias prevalecentes nos últimos anos. Elas são parte do mesmo processo de movimento. E aqui me refiro, particularmente, quando falo de estruturação do mercado de trabalho, em primeiro lugar, se a gente somar as pessoas que querem trabalhar, força de trabalho potencial, mais empregado, mais os que estão na informalidade, nós vamos ter, acho que 56 milhões de pessoas, para a gente ter uma ideia. 56 milhões de pessoas, no caso brasileiro. Esse é o tamanho, primeiro. Se a gente ver, observar, no dia a dia nosso aqui, todo mundo aqui acaba utilizando agora o serviço via plataforma digital, mas a gente pode, o mar da precariedade é tão elevado que ser trabalhador em certos transportes passageiro privado pode se tornar uma alternativa em função daquilo que se oferece no mercado de trabalho tão precarizado e tão despótico do ponto de vista da gestão do negócio, para mostrar como essa questão da destruturação todo o mercado de trabalho nos coloca um desafio. Por que estou colocando isso? E aqui é um público muito sindicalista que quer atuar na luta. Eu acho que nós, nos últimos tempos, temos sido incapazes de vocalizar para a sociedade que o trabalho é um problema frontal a ser enfrentado, é um problema central a ser enfrentado na sociedade brasileira. E nós não vamos resolver essa questão por métodos tradicionais, nem de crescimento só da economia, e muito menos das políticas de estímulo e de geração de pós-trabalho, como estavam sendo colocados, como alternativas para a geração de pós-trabalho, como estava sendo colocado no período recente. Ou a gente tem, nesse momento, uma agenda muito mais audaciosa, desafiadora, de repensar como é que reorganiza a sociedade a partir do trabalho, que tipo de ocupação que são necessárias para atender aquilo que é o bem comum da sociedade ou da natureza, atender aquilo que é fundamental para a gente ter uma vida melhor. Ou a gente consegue reverter isso, eu acho, ou dificilmente a gente consegue reverter a situação, um pouco de desfecho. Por quê? Porque nesse mundo, vamos chamar, da concorrência, da precariedade, que os trabalhadores estão sendo submetidos, eles são obrigados a se adaptar e estabelecer estratégias de sobrevivência. Então, o desemprego se torna um indicador sem muita expressão do significado do que é o mercado de trabalho, porque as pessoas não têm o direito de ficar desempregadas. Elas precisam ter alguma forma de obter alguma renda na sociedade. Eles vão aceitar qualquer questão. E aí, as políticas de exoneração, e particularmente as políticas de pejotização com MEI,
isso acaba se tornando certas alternativas também de adaptação nesse processo de desestruturação mais geral do trabalho e dessa incapacidade de geração de pós-trabalhos de qualidade e melhor remunerados na sociedade. Tá? O MEI, por exemplo, são hoje quase 24 milhões de inscritos no MEI. Eles têm crescido fortemente. Aqui já foi falado, a contribuição máxima é de 1%, né? O Pedro Humberto nos estava falando, né? 1% do ganho, R$ 70 fixos por mês. Mas o mês ele serve a 4 finalidades muito distintas hoje na nossa perspectiva. 2 que são finalidades que posso dizer fraudulentas, e 2 talvez sejam inclusivas. O que são as 2 inclusivas? Vamos começar. É a possibilidade, de fato, das pessoas poder ter acesso à previdência social, à aposentadoria. Então, a contribuição por tempo de contribuição, como a contribuição é por tempo de contribuição, ela é a forma mais barata para atingir, pelo menos, o tempo necessário para as pessoas poderem, no cálculo atual, se aposentar. Então, nesse sentido, ela tem um efeito inclusivo. Tem um efeito inclusivo também de possibilitar que algumas pessoas possam, vou chamar, ter acesso a uma nota fiscal, e isso significa poder prestar vários serviços dentro da sociedade. Tá? Mas tem 2 efeitos de fraude. O efeito da fraude da relação de emprego disfarçada, que é uma questão muito comum, que pode ter o mesmo fenômeno da pejotização, que o Paulo Júnior, inclusive, deu os números, e tem o efeito da fraude fiscal, da subdivisão de empresas, no sentido de faturamento não ficar dentro do teto e, com isso, pagar menos tributo, ou seja, fragilizar ainda mais a conta pública. Então, estou falando isso para dizer que todas as saídas que têm sido encontradas nos últimos tempos, elas têm uma fundamentação que, agora eu vou para a segunda parte, eu não estou sem o... Aqui. Está aqui. Tá. Pode, tudo bem. Então, eu vou para a segunda parte. Tá, acho que... vou só para mostrar. Estou esbarrando alguma coisa. 3 mãos, é verdade. Não, mas aqui, ó. Deixa eu abandonar isso aqui, que eu não vou olhar mesmo. Então, já mudei tudo. Então, acho que essa primeira questão aqui, e vou voltar depois desse primeiro ponto na minha conclusão. Então, a desoneração, ela faz parte um pouco dessas mesmo outras reformas que foram feitas no período recente. Tem uma fundamentação aqui, teórica, muito similar, de que é você reduzindo o custo do trabalho, reduzindo o custo da produção, que você estimula o emprego. Essa é a base da reforma trabalhista, é a ideia de todas as outras políticas de desoneração e incentivos. Então, tem uma base muito comum teórica, neoclássica, vamos chamar assim, de que é pela redução do custo do trabalho que você pode estimular a geração de postos de trabalho. Tá? E o Leandro já mostrou isso. Então, a desoneração, ela foi, da folha aqui dos salários, ela apresentou 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo, ampliar a competitividade, reduzir os custos por meio da redução dos custos de trabalho e, particularmente, a redução do custo de trabalho, vulnerabilizando fortemente a Previdência Social. Que, foi o dinheiro da Previdência que foi tirado para aumentar a chamada competitividade das empresas brasileiras. Segundo, estimular a formalização do mercado de trabalho. E terceiro, reduzir as assimetrias na tributação entre o produto nacional e importado. São as 3 razões colocadas para a política de desoneração. Tá? A primeira questão, a competitividade aqui é uma competitividade que a gente pode dizer espúria. Ou seja, uma competitividade pela redução de custo. Não é uma competitividade buscando produtividade, aumentando a qualidade daquilo que está sendo aumentado. E também, no caso nosso, é algo absolutamente questionável, e a gente discutiu isso com a reforma trabalhista, já nos efeitos da reforma trabalhista, e chegamos ao mesmo resultado. Absolutamente algo questionável. Por que algo questionável? Porque a ideia de que você, reduzindo o custo para aumentar a tua capacidade de exportação, mas você reduz também a massa de salários, que afeta negativamente o mercado interno. Então, aquilo que você melhora na tua capacidade exportadora pode se comprometer do ponto de vista da dinâmica econômica, porque você piora
a capacidade de compra dos salários no mercado interno. Tá? Então, ele não tem o efeito positivo esperado, essa redução de custo. A segunda questão aqui, se a gente olhar esse dado aqui, esse aqui é para o Brasil, homens e mulheres, mas vou ser muito rápido, a informalidade ela continuou crescendo. Aqui, esse gráfico, aqui, nós chamamos de informalidade ampla, é um pouco acima daquilo do IBGE, porque aqui nós estamos incluindo, e do ponto de vista previdenciário e tributário aqui, ela faz muito sentido, porque, no fundo, ela pega todos os ocupados que não vão descontar, ou vão descontar muito pouco para o Estado. Tá? Aqui. Pega todos os MEIs, seja os por conta própria, e pega os sem carteira de trabalho. Tá? Então, os que estão fora do financiamento mais clássico, substantivo da Previdência Social. Olha aqui, a informalidade, que era um dos objetivos, não aumentou. A formalização. Pelo contrário, a informalidade foi aumentando e hoje 50% do total dos ocupados estão nessa categoria das informais. Obviamente que isso é mais forte entre as mulheres negras, entre os homens negros, do que depois os homens brancos e, por último, as mulheres brancas. Tá? Então, para mostrar, e também é muito forte a diferenciação regional. Ela é muito mais forte nas regiões norte e nordeste e muito mais baixo nas regiões sul e sudeste. Tá? Tem uma diferença. Ou seja, essa ideia da formalização, que era o mesmo argumento da reforma trabalhista, não melhorou. Pelo contrário, piorou no período recente. Até porque, pela falta de opção, as estratégias de sobrevivência se multiplicaram. E essas estratégias atingem até, inclusive, os segmentos de classe média, que antes, vou chamar os filhos pegavam boas escolas e já estavam numa condição melhor de inserção no mercado de trabalho. Mas hoje essa opção não está colocada, mesmo para os nossos filhos de classe média, tá? Que é um outro problema sério. Então, não formalizou isso. O outro argumento, esse aqui o gráfico está meio colocado, o vermelho onde que são os setores que têm desoneração na folha, e o amarelo que não são, aqui são só os 30 maiores, os que têm desoneração. Eu tenho aqui depois para o completo. O que mostra o comportamento do ponto de vista do emprego, aqui um pouco mais geral, nesses dados? Se você olhar os vermelhos com os amarelos, você não tem um padrão comum. Né? O Leandro mostrou claramente, mais agregadamente, o dado do Leandro é muito interessante, demonstrar que a formalização, né, entre os setores desonerados caiu mais em relação aos setores não desonerados. Aqui, o Pedro lembrou bem o estudo de PEA, mas todos os estudos aqui, os estudos mais generosos que mostram, até tem um certo estímulo no curto prazo, mas depois perde o seu efeito. Perde o seu efeito. Mas aqui que nós estamos mostrando é o seguinte, não tem uma tendência clara, colocada, de geração de emprego nos setores que foram desonerados. E aqui vai ter um gráfico mais confuso ainda para você. Aqui para vocês olharem. Aqui, ó. É o gráfico mais confuso ainda para mostrar um pouco isso. O que é aqui esse gráfico? São todas as linhas da geração de emprego formal entre 2012 e 2023, começo de 2023, do emprego, para mostrar aqui, ó, o que tem os gráficos? Uma oscilação muito forte, cada linha é um setor. Tá? Depois eu passo o gráfico para vocês e tudo certinho, aqui não vou nem interpretar, né? Cada linha é um setor. Para mostrar, ó, mostrar o que assim, tem oscilações, e as oscilações do mercado de trabalho e dos setores são explicadas por muitos outros fatores para além da desoneração da folha. Não dá para atribuir isso. É o mesmo resultado do ponto de vista analítico que a gente chegou da análise sobre os efeitos da reforma trabalhista. É o mesmo resultado analítico. Então, ele vai variando, é a crise de 2015, 2016, é a pandemia, setorialmente também tem certos comportamentos que favorecem o crescimento ou não, porque ele era um outro gráfico, por exemplo, a construção civil caiu fortemente em emprego, mesmo sendo um setor desonerado, para a gente mostrar um pouco os efeitos disso. Tá? Para a gente mostrar. Eu sei que é um gráfico que tem todos os setores aqui, para mostrar um pouco essa confusão. Então, no fundo, para dizer, ó, essa questão de desonerar, a questão de reduzir o custo do trabalho do ponto de vista teórico e empírico.
do ponto de vista teórico, empírico, isso não tem comprovação empírica. Ou seja, essa tese de que reduzindo o custo do trabalho, e aqui no caso, fortemente o custo da previdência, isso será a solução para os problemas do emprego, as soluções para o problema da economia, isso não está comprovado empiricamente na realidade brasileira. E nossos estudos mostram, se a gente pegar nos anos 2004 a 2013, que o emprego formal cresceu fortemente, estabeleceu uma razão de explicação desse momento, a gente vai ver que não tem nada a ver com a questão da reforma trabalhista de redução do custo dos anos 90 do Fernando Henrique. As razões são absolutamente outras. Tá? Mas o que tem a ver, aí tem vários estudiosos, pelo menos a Helena Lavinhas e outros mostram muito claramente que o processo de exoneração ele levou, sim, levou um problema, trouxe um problema sério para a sociedade brasileira, que foi, né, a fragilização da Previdência, e a Previdência hoje, do financiamento da Previdência, isso é um problema colocado. E, para concluir, vou só falar duas coisas. Aqui já meu tempo passou. Só para concluir duas coisas. Então, a primeira questão, nós podemos até discutir, né, se essas fontes de financiamento da Seguridade têm que estar vinculado ao folha de pagamento. Né? O Pedro Humberto mostrou que existe múltiplas formas de pensar essa questão. Mas ela é uma questão fundamental, se a gente pensar um país para o futuro, de pensar um país de mínima inclusão social. Porque, senão, nós vamos estar abandonando uma parte da população a viver na miséria, como tem acontecido em vários países. Então, é uma questão absolutamente estratégica da gente pensar. Mas o que foi feito, o que está sendo feito nos últimos tempos, em nome de uma certa teoria econômica, que eu nem aprofundei, isso não tem comprovação empírica. E, por isso, ela tem que estar para ser combatida. E a segunda conclusão, só que quero chamar a atenção, dizendo, nós temos que, acho que, incluir no nosso debate aqui, tem um fórum de sindicalistas, e eu desafio aqui o movimento sindical nesse sentido. Nós somos todos aqui, vamos chamar, que estamos nesse mundo das forças do trabalho. A gente tem que ser capaz, de novo, conseguir vocalizar para a sociedade brasileira que o trabalho tem centralidade na vida, que a gente tem que reorganizar a sociedade em outras bases, e o trabalho é o elemento de reorganização da vida. A renda básica universal, ela pode garantir, mas tem uma condição de sobrevivência mínima a parte das pessoas, mas ela vai criar uma sociedade segmentada. E uma parte importante das pessoas querem sentir que tem alguma utilidade para a vida social. E a utilidade para a vida social talvez não esteja subordinado a essa dinâmica, vamos chamar econômica, prevalecente nos últimos tempos. Mas até quando não conseguir reverter essa dinâmica, a gente tem uma série de iniciativas que nós podemos fazer no sentido de ser capaz de gerar novos pós-trabalho, porque se nós não enxugarmos o excedente estrutural de força de trabalho, a gente não reorganiza a sociedade. E se a sociedade e o mercado de trabalho estão nesse grau de desorganização, é difícil até discutir políticas tributárias e políticas de financiamento da Seguridade Social. Obrigado. Então, nós estamos já com um horário bastante avançado, por isso nós vamos fazer de conta que estamos no Congresso Nacional, onde teremos poucos minutos para cada um dos nossos palestrantes fazer as respostas que vieram do grupo, porque ainda vamos ter uma mesa de encerramento com encaminhamentos, ok? E tem uma pergunta que veio dirigida sem nomes e que eu vou deixar por último, e vocês aproveitam, respondem e despedem. E vou começar com o Leandro, as perguntas que foram dirigidas a ele. O governo federal, essa pergunta é da Rosiane, de São Paulo. O governo federal gastou os recursos da Previdência Social para a construção de Brasília, Ponte Rio-Niterói, Furnas e várias outras coisas. Isso aqui, eu não vou ler tudo, Rosane, que a gente já falou para poder ganhar tempo. Resume. Então, o que o senhor sugere
como recuperar esses recursos que não voltaram com promessa por decreto de que voltariam. Também para o senhor, do Hélio, do Sindifisco. Por que os governos federais insistem na desoneração da folha, apesar de ser constatada os impactos negativos também, também no déficit fiscal? Dari. 2 minutos. Vai ter tempo? Tá bom. Não, assim, é bem simples. Sobre o uso de recursos de fato, daí eu vou sair um pouco da discussão de desoneração, vou pegar um pouco a discussão mais ampla. O orçamento público, gente, é uma peça de disputa política. Todo ano vai lá, por isso que vai para o Congresso, inclusive. A ideia é um pouco que seria, da mesma forma que eu fiz lá os cálculos, o Congresso seria, e na prática a gente sabe que não é, um mundo político estilizado ali, né? Então, dessa forma, quando foi aprovado esses gastos, vamos construir essas obras faraônicas, lá na época não só na época do Juscelino, mas principalmente na época do governo militar, era a época do Brasil Grande, grandes obras, e não tinha oposição, né? Então, infelizmente, eu acho que uma recomposição daquele dinheiro é óbvio que não é possível de ser feita, mas uma luta por fazer um orçamento mais favorável a gente, com certeza, e aí cabe nosso lobby em cima dos políticos dentro do Congresso. E daí, respondendo a outra pergunta, por que insiste em desoneração, a resposta é simples: lobby setorial. Lobby setorial. Os grandes setores estruturados aqui no Brasil, eles têm lobbies setoriais fortes, que chegam lá no Congresso e falam: olha, meu setor, ele tem o discurso pronto, está com a língua para fora, está precisando de um refresco, só política de crédito não dá, eu preciso ter uma redução de custo, porque senão eu não estou conseguindo reduzir preço. Então, eu preciso ter daí tem N opções de ser feitas, daí eles escolhem, daí entra o começo da minha fala. Eles vão desonerar onde tem, em teoria, menos resistência, que é onde? Na Previdência. Na Previdência, porque tem outros recursos que você desonera que são carimbados, ou você vai mexer no IPI, daí a Federação dos Municípios fala: opa, aí não, meu. Então, é uma dinâmica pesada, mas é basicamente lobby setorial. Muito obrigada. As palmas, porque conseguiu se manter objetivamente dentro do tempo. O Pedro vai responder, além da questão do que fazer para devolver os recursos desviados historicamente, e também a seguinte pergunta, que vale para o professor Dari quando chegar a vez dele. As desonerações das folhas de pagamento, quem ganha e quem perde? Como fica a Seguridade Social? Quem vai pagar esta conta? E a primeira que foi feita, viu? Sobre o gasto das contribuições sociais. No passado, você tinha um superávit, né, porque estava em processo de crescimento econômico, os benefícios eram menores, então havia o uso das contribuições previdenciárias, porque é um sistema de repartição, né? Quem está na ativa financia quem está na inativa. Isso ocorre em todos os países, quase todos os países avançados. Alguns países latino-americanos viraram laboratórios de ter fundos privados. Aí, no final, baseado em contribuições passadas, e no final o trabalhador não recebe nada, assim, um valor irrisório. E, inclusive, essa reforma da Previdência do Temer tornou o nosso sistema muito parecido com o americano. Média salarial, 65 anos de idade. Então, a gente está muito parecido com o sistema americano. Então, a resposta é essa. Nosso sistema é os da ativa financiando da inativa, e isso é o que ocorre no mundo inteiro. Em relação... sobre os custos, né,
Não, a segunda pergunta. A segunda pergunta foi a desoneração da folha de pagamento, quem ganha, quem perde e quem vai Assim, pagar essa conta? Os salários no Brasil são muito baixos, né? A média salarial aqui são R$ 2.500. Então, isso gera aumento de markup, em geral. Eu não creio que o incentivo a aumento de emprego a níveis... uma redução de alíquota previdenciária não vai ter esse potencial de gerar, via diminuição de custos, o aumento de emprego, até porque o salário no Brasil é muito baixo. Vai ter aumento de markup e dos empresários, basicamente o lucro. Isso, ao meu ver, né? Eu penso. Não, tá, agora sim. Obrigada, viu, Pedro? Desculpe, mas a gente é chata quando tem que economizar tempo, eu não tenho vergonha, não. Então, agora para o professor Dari, a pergunta, quem vai pagar a conta da desoneração? E a outra é, a agenda do trabalho decente pode ser uma estratégia viável para reestruturar o mercado de trabalho? E a outra resposta que também o Pedro respondeu, como quem vai pagar a conta? Alô? Opa, desculpa. Não, primeira questão aqui que a gente tem que considerar é o seguinte, por que sempre vem a desoneração, vem sempre uma luta do setor empresarial para pagar menos impostos? Tem uma questão que é do interesse imediato de cada setor, o lobby que o Leandro fez referência, mas tem uma outra questão que é a política ideológica, né? Porque, no fundo, as políticas sociais elas têm que reduzir de tamanho exatamente para o setor empresarial poder pagar menos tributo. E a lógica do mercado se impor, numa forma do mercado, se vai se impondo no sentido da definição da alocação dos recursos dentro da sociedade. Então, tem uma questão ideológica, política, que fundamenta essa visão um pouco mais de mundo que ganhou preeminência de uma forma mais contundente recentemente com o neoliberalismo. Obviamente que isso é uma característica própria do capitalismo. Então, nesse sentido, quem vai pagar a conta aqui, se você desestrutura as políticas públicas, desestrutura o Estado, você fragiliza essa possibilidade de ação política. Por que você faz toda a discussão da reforma tributária, previdenciária? No fundo, porque você quer combater as desigualdades e porque você quer fazer com que o Estado tenha a capacidade de poder exercer a sua função e atender às necessidades do coletivo da sociedade, né, organizar. Isso é a busca disso. Mas quando você começa a estruturar isso, quem vai pagar contas, como sempre, são o elo mais frágil dessa relação. São os trabalhadores, as trabalhadoras, os que estão nesse mundo da precariedade, que vão ter dificuldade de aposentadoria, que vão ter dificuldade de ter renda. Numa sociedade cada vez mais desigual. Tá? Não dá para aprofundar isso. Mas essa questão da desigualdade, o problema é que no Brasil ela é tão forte que pega nós mesmos. Nós temos aí entre os trabalhadores uma heterogeneidade tão forte e crescente que você começa também a ter dificuldade de combinar interesses e identidades comuns. Eu lembro da discussão do político salário mínimo, por exemplo, alguns setores médios vê a política de elevação ao salário mínimo como uma perda de renda pessoal sua. Porque, de fato, se você quiser aumentar a renda dos mais pobres, por exemplo, elevar o político salário mínimo, significa, sim, diminuir a diferença de rendimento entre os estratos sociais. Isso se coloca entre os trabalhadores. Por isso que é muito comum a gente ver, às vezes, quando na campanha, a Giovânia falou aqui, na fala dela, falou, não foi ela, desculpa, alguém falou na mesa anterior, dizendo o seguinte, muitas vezes os sindicatos vão lutar para a desonorização da folha e combinar isso com a política de salário mínimo, porque só o salário mínimo não mobiliza certos setores mais estruturados da sociedade. Você tem uma diferenciação da sociedade. É uma questão que nós temos que considerar. Como é que se estabelece? E, nesse sentido, para concluir, quando eu falo a questão da ideia de ser uma capacidade de geração de trabalho,
A ideia do conceito do trabalho decente na IT é bem-vindo, é um campo de disputa na sociedade, mas ele é insuficiente nos termos que está colocado, porque ele é uma adaptação, uma lógica de como se reorganizou a economia e a prestação de serviços no período recente. A gente tem que ter uma coisa muito mais audaciosa, em que nós sejamos capazes, o que nós estamos chamando hoje, de criar ocupações sociais ou do que criar ocupações socialmente úteis na sociedade. E aí a gente tem milhares de sugestões e ideias que eu não vou conseguir desenvolver agora, senão a Lourdinha aqui vai, e todos vocês aqui vão vir para cima de mim, mas estou dizendo assim, é algo muito mais audacioso. Colocar a agenda do trabalho é dizer o seguinte, ó, nós temos que ter uma responsabilidade coletiva de todas as pessoas que quiser poder exercer uma função que faça sentido para a vida. E se o mercado quer contratar as pessoas, que ele pague melhor para essas pessoas que ele contrata. Agora, se você deixar o mercado operar nessa mar de precariedade que a gente existe hoje, nós vamos ter sempre uma correlação de força muito desfavorável, né, para poder reivindicar qualquer coisa mais progressista e de mudar a realidade social. Por isso que eu acho que esse é um tema central que pode unificar uma parte importante da sociedade e ser um tema de vocalização nosso, para a gente dizer, não tem solução do país se nós não enfrentarmos estruturalmente uma reorganização do trabalho na sociedade brasileira. Obrigado. Agora, obrigada, professor. Não, tudo bem. Essa pergunta veio sem identificação, mas é uma pergunta que vocês vão responder em 1 minuto e apresentar o fechamento, tá? O governo tem uma proposta de como compensar a desoneração da folha em andamento, em curso? Para os 3, e apresentando as despedidas, por favor. Está valendo já? Minha resposta, não tenho conhecimento. Bom, agradeço o convite, espero que tenha colaborado aí com o debate. E esse debate sobre a reforma tributária, especificamente sobre a Previdência, são 2 questões estratégicas, não só para esse governo, mas para gerações, né? Porque, na verdade, agora a gente está jogando as estruturas que vão começar a se consolidar lá na frente. Então, eu espero que mais eventos desses possam acontecer e que se desdobrem em ações que tenham ressonância na sociedade e que ela compre essa pauta como a gente compra. Obrigado, até mais. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes e a resposta são 2, né? A primeira é o IBS. O IBS vai compensar tudo. E a segunda é a resposta de praxe. Isso vai gerar emprego e renda, vai aumentar... Então, vai aumentar a arrecadação, vai gerar emprego e renda. Isso é a resposta básica. Sempre, qualquer medida de incentivo, de exoneração, tem sempre essa resposta na ponta da língua. Eu também agradeço a todos ficarem aqui até debatendo esse assunto, mas é muito importante. O assunto mais importante ficou para o final, realmente, que é o financiamento da Seguridade Social no Brasil. Agradeço a Lourdinha também pela condução exemplar do debate. Professor? Está em disputa, né? Teoricamente, uma parte importante da desoneração aqui da folha de pagamento vão até final de 2023. Né? Tem uma pressão grande para prorrogar isso. Então, é uma questão que está colocada no debate. Acho difícil que o governo, nesse Congresso, tenha força para dizer que não vai ter mais uma prorrogação da desoneração, uma parte dela. Então, está em disputa. Mas acho que todas as medidas concretas que a gente possa fazer para responder a questão, que ajude a responder a questão como resolver os problemas da sociedade e do povo para melhorar a condição de vida, são bem-vindas. E eu acho que a gente tem que apostar, talvez não medidas só gerais, mas bastante pontuais, que ajudem a responder essa questão de como resolver os problemas concretos da sociedade. Obrigado por participar do debate, obrigado, Lourdinha, pela coordenação do evento, obrigado, Pedro e Leandro. Obrigada aos 3, e desculpem não ter
Tem precisado, mas precisa. Quem comanda não pode, quem está na trincheira não pode escolher a melhor posição votando, é agindo. Depois a gente conserta, né? Muito obrigada também à nossa irmã mestre de cerimônia, que fez tão bem esse trabalho de condução do processo. Obrigada a vocês também por... Esse é um assunto que deve estar na veia e no coração de cada um, para que o povo brasileiro, com a nossa ação, tenha um futuro mais remoto, de longo prazo, com garantia de cidadania e direitos humanos, e também a questão de ser cidadão. Exercício de cidadania, mesmo quando perde a capacidade laborativa. Muito obrigada. Obrigada, Lourdinha. Obrigada aos palestrantes. Eu vou pedir para o professor Dari permanecer, por favor. A gente vai fazer um rápido encerramento e encaminhamentos desse seminário. Eu queria convidar, além do professor Dari, que já está aqui na mesa com a gente, o Dão Real, que é o presidente do Instituto de Justiça Fiscal, Fausto Augusto, diretor técnico do DIEESE, e o Marcelo Lettieri, representando o Sindifisco Nacional. Boa tarde a todas e todos, né? Primeiro, agradecer aí a presença de todos e todos, e também quem está nos acompanhando aí pelas várias redes de transmissão desse evento, né, e a resistência aqui de estarem até o final do dia, estarmos aqui. A gente sempre tem uma pequena frustração, né, que a gente queria mais, assim, ouvir mais, né? A gente chama especialistas e chama bastante gente para contribuir, depois fala, só 15 minutos que ele vai falar, né? A gente queria dar 1 hora para cada um, no mínimo. Eu acho que a gente ficaria aqui vários dias fazendo essa discussão tão importante. Então, assim, eu prometo que nós vamos ser bem rápido aqui nesse encerramento, né? A ideia é que isso aqui seja o início, né, desse processo, né, de organização, né, da luta popular, né, em prol de um sistema tributário mais justo, né, de um Estado de bem-estar social, e que a gente tenha um sistema de seguridade social que seja, né, financiado por todos solidariamente. Então, acho que essa é a nossa mensagem. Então, a gente vai fazer aqui algumas sugestões de encaminhamentos para o futuro, né. A gente acha que aqui é o início de uma caminhada dessa parceria, né, entre o Sindifisco Nacional, o DIEESE, o IJF, a Unicamp e as demais representações sindicais, né. Nós estamos com a força sindical também transmitindo, sindicatos bancários, CUT. Então, a gente vai... o objetivo é a gente juntar todas essas forças, né, e organizar, né, a partir daqui, esse movimento popular. Eu acho que a ideia da Confederação Nacional, da Conferência Nacional de Tributação é importantíssima, né. A gente já deu um pontapé inicial, né, o Dão vai falar um pouco sobre isso. Eu acho que aqui a gente pode reforçar. Então, passar a palavra aqui para cada uma das instituições, e o Dão, ao final, vai fazer aí a proposta de encaminhamento. Tá? Então, o Sindifisco Nacional agradece a presença de todos. Eu gostaria de parabenizar a Rosana também pela condução, e todos os nossos trabalhadores que fizeram isso acontecer. Darcila é nossa organizadora aí dos eventos, né? Nosso pessoal do jornalismo, nosso pessoal da técnica, né? E o pessoal, os trabalhadores contratados. Sem eles, a gente não teria esse evento. Então, vamos aí valorizar o mundo do trabalho e o trabalhador. Então, muito obrigado a todos e todas, e passo a palavra aqui para o colega Fausto. Bem, primeiro agradecer a todos, né, que permaneceram e que estão nos assistindo. Segundo um pedido, a transmissão está sendo feita porque amplia o palco, mas mais importante do que isso é que ela nos permite fragmentar o debate e colocar ele nas redes, porque a gente sabe que neste novo mundo, às vezes, os pequenos fragmentos acabam chegando muito mais longe, mobilizando muito mais pessoas. Então, a gente pede que as redes, os espaços de cada um, divulguem muito esse debate que foi feito aqui ao longo do dia. Agradecer quem esteve na organização, agradecimento especial ao Paulo Gil e ao Altair ali, que conduziram
desde alguns meses, todo esse processo de discussão e que chegou, Rosana e o pessoal que esteve na organização do seminário, que para a gente foi bastante importante, e o recado é que ele é só um começo, né? De uma trajetória que a gente espera, que na verdade não é nem um começo, é um meio, né? Porque essa discussão da reforma tributária a gente está discutindo já há pelo menos uns 5 anos, e que, neste momento, ela ganha celeridade. A gente tem chamado a atenção do movimento sindical, do movimento social, mas nós precisamos chegar com esse debate na sociedade como um todo, para que a gente compreenda que o que está em jogo é muito mais ou muito menos do que a discussão se nós vamos pagar mais ou menos imposto. Nós estamos falando da vida real das pessoas, e que a gente, que acompanha muito de perto a questão da Seguridade Social, da Previdência, sabe que, normalmente, esses direitos chegam nos momentos mais complicados das famílias. E esse debate, muitas vezes, sequer é levantado, né? Pouca gente se pensa muito quando está tendo com um familiar com um infarto dentro de um hospital público, da onde está vindo os recursos para salvar aquela vida. E esse debate que a gente precisa levar para a população em geral. Então, a nossa intenção aqui no seminário é iniciar uma trajetória, acelerar uma trajetória que já vinha acontecendo, porque nós vamos precisar intervir no debate de maneira muito incisiva. A discussão da reforma tributária que está hoje no Senado mostra o quão nós estamos muito aquém da necessidade da mobilização para o enfrentamento desse debate. Quem está pautando o debate da reforma tributária hoje são os principais agentes econômicos, seja o mercado financeiro, seja os industriais, seja, mas basicamente é o capital, e os trabalhadores, na verdade, vão depois ter que discutir as consequências do que vai sair no Congresso Nacional. Então, nós temos aí uma tarefa muito grande. O Dão depois vai encaminhar um pouco na continuidade desse trabalho, mas, de alguma forma, o nosso papel é mobilizar. Mobilizar as bases, mobilizar os dirigentes, mobilizar as lideranças e, de alguma forma, intervir no debate de maneira cada vez mais efetiva. Nós precisamos demarcar muito espaço do projeto de lei que o governo vai mandar. Eu acho que essa é uma tarefa que nós temos que cumprir, e, em especial, ao movimento sindical. Essa é uma tarefa fundamental. Porque é claro que o Congresso Nacional é uma etapa árdua, mas a etapa anterior é a formulação que o governo está fazendo, e o movimento sindical tem capacidade e necessidade de intervir mais efetivamente. De novo, agradeço e estamos juntos aí nessa luta que deve ser ainda bastante longa. Eu vou aproveitar aqui os agradecimentos feitos pelos dois que me antecederam aqui, para não ficar repetindo todos os agradecimentos a todo mundo, então sejam todos contemplados pelos agradecimentos feitos em função do horário. E só uma questão, quero parabenizar exatamente a realização do evento, porque sem a gente conseguir também elaborar criticamente uma reflexão, isso nos dificulta armar para ação. Porque sempre, eu acho que é um problema para nós da esquerda, a gente tem que ter a capacidade de elaboração, tem a capacidade de mobilização e tem a capacidade de organização. São as 3 fases aqui que a gente tem que cumprir, e esses eventos ajudam, né? Porque se você também não conseguir convencer a sociedade, você não traz ela, né, para o debate. Então, por isso, acho que um evento desses cumpre fortemente esse papel. Aí, nós que estamos no mundo da academia, temos essa função também de ajudar exatamente subsidiar e trazer elementos para nós enxergarmos na realidade e, com isso, subsidiar que os atores sociais tenham capacidade de ação coletiva. Então, acho que esse é um pouco o nosso papel, e nisso que a gente se coloca para a continuidade dos trabalhos aqui iniciados no evento de hoje, que nós estamos entrando, vocês já estão mais tempo, nós estamos entrando mais recentemente nesse debate. Então, muito obrigado a todos e todas, estamos firmes aqui para continuar na luta, porque a gente precisa, sim, construir uma outra sociedade. E nossa questão é, repetindo, a gente tem que tentar fazer tudo, mesmo que seja mais pontuais, para resolver os problemas concretos que o mundo vive, para a gente ter um outro amanhã. Obrigado. Bom, vou apenas me somar aos agradecimentos que já foram feitos, né? E agradecer em nome do JF a parceria do Sindifisco, do DIEESE e do CESIT, né? Da Unicamp, neste trabalho. Eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, pelo menos dar um pontapé inicial a um processo,
né? Eu falei na abertura de manhã que eu acho que nós precisamos inaugurar um tempo onde o tema tributário seja assunto do povo, né? E não seja assunto de empresário, ou de político, ou de governante, que seja um assunto a ser discutido em todos os sindicatos, em todas as associações, né? Em todos os movimentos. Porque tem a ver exatamente com o conflito de classe, com a luta de classe, tem a ver com a distribuição de renda, né? Tem a ver com um mundo melhor, né? Eu acho praticamente impossível a gente ter uma situação de salários, né? O Pedro Humberto falou, né, da questão nível de salário muito baixo, mas é possível ter nível de salário elevado com esse nível de desemprego, com fome, né? Com um país ainda com esse nível de desigualdade, né? Tem muita coisa para a gente fazer para poder, talvez, ter uma condição de vida e de trabalho melhor para o país. De qualquer forma, eu acho que o processo é apenas o que nós fizemos hoje, eu espero, né, seja o início de um processo e que tem um calendário apertado. Temos um calendário apertado. O início do calendário se dá por 3 projetos, que a Clair citou na fala dela, 3 projetos do governo, que estão no Congresso Nacional e que estão sob risco, a menos que a gente consiga, de alguma forma, apoiá-los, né, para que, inicialmente, comecemos fechando as portas para a evasão, para a sonegação dos super ricos. E são os projetos de tributação dos fundos exclusivos, são projetos de tributação das offshore e são os juros sobre capital próprio. E aí nós estamos propondo aqui, não é uma carta, mas que as entidades que organizam aqui o evento, com as entidades que estão aqui representadas, apoiem uma manifestação onde a gente conclame os parlamentares a aprovarem essas medidas, né? Essas medidas do governo, apoiando o governo nesta iniciativa, né? E, sobretudo, também conclamando o próprio governo a criar as condições para dar efetividade na aplicação dessas normas, dessas leis. Não é fácil tributar ricos. É muito mais fácil tributar pobre. Então, quando nós queremos tributar ricos, nós também temos que ter estrutura para isso. E é importante que o governo também, né, organize a estrutura para essa finalidade. Então, o que está se fazendo aqui é, se todos concordam, a gente faz um manifesto das entidades com o apoio de todos os presentes. Esse manifesto é simplesmente, a gente está fazendo um chamamento, conclamando o parlamento para que aprove essas medidas do governo, apoiamos essas medidas do governo. Tá certo? Não temos o manifesto escrito, mas ele é muito simples. Conclamamos os parlamentares a aprovarem tal e tal, né? Segundo ponto de encaminhamento aqui, que nós gostaríamos de propor, é estabelecer um compromisso de constituição de um grupo de trabalho entre nós, organizações, e qualquer outra organização que aqui esteja presente ou esteja nos assistindo, que queira, se manifeste, um grupo de trabalho composto pelas entidades organizadoras desse seminário, com representantes das entidades presentes, para construir um conjunto mínimo de propostas para tributar os super ricos e sobre a desoneração da folha. Na verdade, é a pauta que nós falamos aqui durante a tarde, né? Um conjunto mínimo que seja orientador das lutas do movimento popular e, sobretudo, dos trabalhadores. Esse conjunto mínimo vai servir de pauta para os trabalhadores junto ao governo e junto ao parlamento, principalmente quando a segunda etapa da reforma tributária for apresentada. A segunda etapa da reforma tributária, ela promete ser tributação da renda e desoneração da folha. Essa é a segunda etapa. Então, é importante que a gente já tenha, de alguma forma, algum acúmulo, até que essa segunda etapa se apresente. O que mais? Reunião de trabalho nos meses de outubro e novembro. A partir de agora, a gente tentar organizar um calendário de reuniões, virtuais e presencial, se for possível, né? Apresentação de propostas efetivas no mês de dezembro. Que no mês de dezembro a gente já consiga, a partir de um conjunto imenso de propostas que já existem, que a gente consiga elencar daquelas o que realmente é essencial neste momento e o que pode nos unir. É claro que não vamos entrar em discussões muito profundas, mas aquilo que a gente teria condições, como trabalhadores, de interferir no processo de reforma tributária. E apresentação, e, por fim, unificação das entidades, de todas as entidades aqui presentes, e todas que se interessem,
em torno da campanha tributária Os Super Ricos, com vistas a construir mobilização social para pressionar os parlamentares a aprovarem propostas tributárias progressivas. Por fim, e recuperando a proposta feita aqui pela Maria Helena, né, que fez aquela proposta da recriação, na verdade, da criação de uma conferência popular. Eu queria só recuperar aqui, e também já colocando nosso total apoio a esta ideia, que em 26 de janeiro deste ano, nós participamos em Porto Alegre com 15 entidades dos movimentos. Tivemos lá a Durgs, a FOSEF, Contraf, CTB, CUT, IJF, MTST, Rede Soberania, Simpa, Sindibancários Porto Alegre, Sindibancários Curitiba, Sindicato do Tribunal de Contas, Sindimetal, Sindisaúde, Sintraf. Quer dizer, tivemos um conjunto grande de participação lá, onde se aprovou um manifesto, em janeiro, pela criação no Brasil de uma Conferência Popular sobre Tributação. Conferência Nacional Popular sobre Tributação. Nós não conseguimos ainda implementar, mas aqui surgiu de novo a ideia. Então, eu queria, né, sugerir aqui, fazer um chamamento, em nome das entidades, que a gente trabalhe nesse sentido. Quem sabe, no mês de dezembro, onde vamos apresentar as propostas, que no mês de dezembro a gente consiga fazer, talvez, a nossa primeira reunião da Conferência Popular Nacional sobre Tributação. Quem sabe, né? Uma ideia, uma proposta que se apresenta aqui. Se todos concordam com este encaminhamento muito básico, né? Tudo vai ser decidido ao longo das nossas reuniões. Se todos concordam, eu peço então uma salva de palmas. Se não concordam, uma vaia. Isso, como é que é? Quem concorda, permaneça como estão. Aprovado. Muito obrigado, gente.